Bom dia, Ana. Tudo bem? É o professor Lucas de Matemática. Eu estarei fazendo essa videoaula, né? Estarei explicando para você sobre a circunferência trigonométrica, né? A atividade 1, certo? Do primeiro bimestre de Matemática. Estarei explicando para você, Ana, como que funciona, né? A circunferência trigonométrica. É o seguinte, ó. A circunferência trigonométrica, a gente tem um círculo aqui, certo? A gente sabe que a volta completa, quando a gente dá uma volta completa, a gente anda 360 graus. Então, eu tenho aqui o plano cartesiano, Ana, ó, o eixo Y e o eixo X. Na circunferência trigonométrica, o eixo X representa o cosseno. E na circunferência trigonométrica, o eixo Y, ó, que é esse eixo na vertical, né? Ele representa o eixo do seno, tá? O seno e o cosseno são funções trigonométricas, né? Então, essa aula, né, estarei falando para você sobre o seno e o cosseno, certo? Então, a circunferência trigonométrica, ela é dividida em 4 quadrantes. O que é isso? Ela foi dividida em 4 partes, né? Então, cada parte a gente chama de quadrante. Aqui, esse ângulo aqui é 0 grau, ou seja, onde começa. Se eu andar 90 graus, Ana, eu vou chegar no ângulo 90 graus. Então, essa abertura aqui, ó, isso aqui significa um ângulo de 90 graus, ó. Ou seja, um ângulo, ó, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. Ele é muito usado no dia a dia, né? Por exemplo, se você observar o encontro de duas paredes da sua casa, você vai ver que vai dar um ângulo de 90 graus, né? Certo? Ele é um ângulo muito utilizado na construção, né? Em diversos setores, né? Então, 0 graus. Se eu andar 90 graus, então essa abertura aqui, ó, é um ângulo reto de 90 graus. O ângulo reto, ele tem esse quadradinho e um pontinho no meio, significa ângulo reto de 90 graus. Então, ó, 0 grau, eu andei 90 graus. Se eu andar mais 90, eu vou andar 180 graus. Então, de 0 para 180, ou seja, esse ângulo aqui a gente chama de ângulo raso, ó. Ó, esse ângulo vale 180 graus, ó, certo? Se eu partir de 0, ó, andei 90, andei mais 90, andei 180. 180 mais 90 dá 270. E se eu andar mais 90, eu vou chegar no 360. Então, o 0 grau e 360 graus, Ana, está no mesmo ponto, certo? Então, cada ângulo ele é representado por um ponto na circunferência trigonométrica. E a gente, como que a gente faz? Como que eu localizo um ângulo na circunferência trigonométrica? A gente localiza, a gente vai andar no sentido anti-horário. O que é o sentido anti-horário? Sentido horário, o relógio, ele bate no sentido quê? Horário, não é? Assim, não é? Ó. O relógio faz isso, não faz? Ó. O sentido anti-horário, ele é o contrário. Ele é para a esquerda, né? Então, se você for observar um relógio, ele vai andar, ele vai batendo aqui, ó, vai aqui, ele vai vindo, vai, ó, vai batendo, sentido horário. Então, esse é o sentido horário e esse é o sentido anti-horário. Então, na circunferência, a gente vai localizar os ângulos usando o sentido anti-horário, ou seja, o do relógio. Então, como que eu guardo que é anti-horário? Se o relógio anda no sentido horário, que é esse sentido aqui, ó, o sentido anti-horário é o contrário, não é? Então, 90 graus. Em qual quadrante está o ângulo de 90 graus? Pensa comigo, ó, 0 grau, eu vou andar até 90 graus, ó. Então, ele tá o ponto que representa o ângulo de 90 graus está em cima do eixo. Então, significa que ele está no quadrante 1, né? Então, o ângulo de 90 graus está no quadrante 1. O ângulo, por exemplo, de 135 graus. Olha que interessante, Ana, ó. Cada quadrante tem 90 graus. Então, ó, 90, 180, 270, 360. E metade de um quadrante tem 35 graus. Então, 90 com 45 vai dar 135. Ou seja,
O ângulo 135 graus está nesse ponto da circunferência trigonométrica. E qual o quadrante que ele está? No segundo quadrante, ó. Você concorda que ele está no segundo quadrante? 90 graus está em cima do eixo Y, ou seja, no eixo do seno, né? Ele está no quadrante 1. 91 graus, aí está no quadrante 2. Então, de 0 a 90 está no quadrante 1. Acima de 90 até chegar em 180 está no quadrante 2. Acima de 180 até chegar em 270, o ângulo está no quadrante 3. E acima de 270 até 360, o ângulo está no quadrante 4, certo? Outra coisa, o eixo do cosseno é o eixo que está na horizontal. O eixo do seno é o eixo que está na vertical. E para ficar mais fácil, o que os matemáticos fizeram? Ó, esse aqui é o ponto de origem da circunferência trigonométrica, é o ponto 0, 0. Então, quando eu tenho o eixo x e o eixo y, esse ponto 0 aqui a gente chama ponto de origem, que é o encontro dos eixos x e y. Se eu andar uma unidade para a direita, eu vou ter o valor 1. Ó, 0, 1. Se eu andar uma unidade para a esquerda, pensa que na reta numérica, ó, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então, 0, 1. E para a esquerda vai ser menos 1, ó. Então, 0, menos 1, 0 e 1. Certo? Para cima é positivo, ou seja, que vai ser 1. E para baixo vai ser negativo, menos 1. Então, pensa na reta numérica, certo? A esquerda é negativa, a direita é positiva. Então, 0, menos 1, 1. 0, 1 e menos 1. Então, funciona assim, ó. Por exemplo, esse ângulo de 90 graus. Quanto que vale o seno dele? Ó, seno de 90 graus. Quanto que ele vale? Você concorda que o 90 graus está em cima do 1? E o eixo do seno é o eixo vertical, ou seja, o 90 está em cima do 1, tá? Então, quanto que vale o seno de 90? Ele vale 1, né? O seno de 0, 0 grau. Como que eu acho o seno de 0? Pega aqui 0, 0 ponto dele está aqui, não está? Ó, 0 grau representa esse ponto na circunferência trigonométrica. O eixo do seno é o eixo vertical, o eixo está em pé. Eu vou projetar no eixo do seno. Vai cair na onde? No 0. Então, o seno de 0 é 0. E o seno de 180? Seno de 180, está aqui, 180 graus. Eu vou pegar o ponto aqui que representa 180 graus e vou projetar no eixo do seno. Vai dar 0. E o seno de 270? Você concorda que 270 graus está em cima do menos 1? Então, quanto que vale o seno de 270? Menos 1. Certo, Ana? E o seno de 360? Observe comigo, ó. 360 está no mesmo ponto que 0 graus. Se eu projetar no eixo do seno, vai cair na onde? No 0. Então, esses são os valores, né? Do seno de 0, de 90, de 180, de 270, 360. Então, o que eu tenho que saber aqui, ó? Os ângulos que estão no primeiro quadrante, ó, por exemplo, aqui, ó, 0 grau, 45 graus, 90 graus. Esses ângulos que estão no primeiro quadrante, o valor do seno é positivo. Por quê? Se você projetar, ó, por exemplo, 45 graus, que está no meio aqui, ó. Se você projetar no eixo do seno, o que vai acontecer? O seno vai valer de 0 a 1, ou seja, o valor do seno de 45 graus é positivo. Então, vamos pegar aqui esse ângulo, 135 graus. Se eu projetar no eixo do seno, o valor do seno vai estar entre 0 e 1, vai ser positivo. Então, o que você tem que guardar, Ana? No primeiro e no segundo quadrante, os ângulos que estão no primeiro e no segundo quadrante, o valor do seno deles é positivo. Porém, os ângulos que estão no terceiro e quarto quadrante, o valor do seno, por exemplo, ó, 180 mais 45, metade do quadrante não é 45 graus? Se o quadrante inteiro é 90, metade é 45. Então, 180 com 45 dá 225 graus.
Se eu projetar, ó, vou pegar aqui, esse ponto representa 225 graus na circunferência. Se eu projetar no eixo do seno, que é o eixo que está em pé, o valor vai ser entre 0 e menos 1, não vai? Vai ser um valor negativo. Então, no primeiro e segundo quadrante, o seno, ele é o quê? Positivo. O valor do seno vai ser positivo. E no terceiro e quarto quadrante, Ana, no terceiro e quarto quadrante, o seno vai ser o quê? Negativo. Certo? Agora, o cosseno. Vamos estudar o cosseno. Cosseno é o eixo que está deitado. Então, quanto que vale o cosseno de zero? Ó, cosseno de 0 graus. Quanto que ele vale? 0 grau está aqui, não está, Ana? Se eu projetar o 0 graus no eixo do cosseno, que é o eixo que está deitado, né, na horizontal, vai cair em cima do 1, não vai? Ó. Então, quanto que vale o cosseno de 0? Vale 1. Cosseno de 90 graus. Se eu pegar, ó, 90 graus e projetar no eixo do cosseno, que é o eixo que está deitado, ó, vai cair na onde? No 0. Então, cosseno de 90 é 0, né? Cosseno de 180 graus. O 180 graus está nesse ponto aqui na circunferência. Está em cima do menos 1, que é o eixo do cosseno aqui, ó, o eixo que está deitado. Então, quanto que vale o cosseno de 180? Menos 1. E o cosseno de 270 graus? Se eu pegar 270 graus, que está aqui, e projetar no eixo do cosseno, vai cair na onde? No 0. Então, vale 0. E o cosseno de 360 graus? Se eu pegar aqui, ó, 360 graus, está aqui, não está? Ele não está em cima do 1? O eixo do cosseno é o eixo que está deitado? Ou seja, quanto que vale o cosseno de 360? É igual ao cosseno de 0, que vale 1. Certo? Agora aqui, Ana, é o seguinte, no primeiro e segundo quadrante, os ângulos que estiverem no primeiro e no segundo quadrante, por exemplo, ó, 0, 45, 90 está no primeiro quadrante, ó. Esse ângulo aqui, ó, de 0 a 45, essa abertura aqui, Ana, ó, forma um ângulo de 45 graus, ó, tá certo? Ó, essa abertura aqui, não é, ó? Isso aqui é um ângulo de 45 graus. Então, 0, 45 e 90 está no primeiro quadrante. 135 e 180 está no segundo quadrante e assim por diante, né? Então, no primeiro e no segundo quadrante, se a gente pegar os ângulos, olha que interessante, no primeiro quadrante, ó, no primeiro quadrante, o cosseno, ele é o quê? Ó, os ângulos que estão no primeiro quadrante, projeta no eixo do cosseno. Ou seja, aqui é 0, né? À direita de 0 os valores são positivos, o eixo do cosseno é o eixo que está deitado. Então, os ângulos que estão no primeiro quadrante, Ana, se eu projetar no eixo do cosseno, vai dar positivo, vai dar entre 0 e 1, não vai? Então, os ângulos que estão no primeiro quadrante, o valor do cosseno é o quê? Positivo. Os ângulos que estão no segundo quadrante, ó, pensa comigo, 135. Se eu projetar no eixo do cosseno, vai dar o quê? Negativo, entre 0 e menos 1. Entre 0 e menos 1 não é negativo, não são os números negativos? Então, os ângulos que estiver no segundo quadrante, o cosseno vai ser negativo, ó. Tá? Os ângulos que estão no terceiro quadrante, Ana, pensa comigo aqui, ó, 225 graus, ó, tá no terceiro quadrante, não tá? Projeta no eixo do cosseno, ó. Não vai dar negativo? Ou seja, o valor do cosseno vai ser negativo, entre 0 e menos 1, né? Certo? E os ângulos que estiverem no quarto quadrante,
Vamos analisar ó, os ângulos que estão aqui ó, no quarto quadrante. Por exemplo, ó, esse ângulo aqui, ó, 270 mais 45, que é metade de um quadrante, não é? Dá 315 graus. Se eu pegar esse ângulo aqui, ó, esse ponto representa ó, o ângulo de 315 graus na circunferência. E projetar no eixo do cosseno vai dar o quê? Entre 0 e 1, vai ser positivo. Entre 0 e 1 não são números positivos? Ou seja, Ana, no primeiro e no quarto quadrante, o valor de cosseno dos ângulos são positivos. E no segundo e terceiro quadrante, o valor do cosseno dos ângulos são negativo. Certo? Agora eu vou fazer esse exemplo aqui, ó. Eu passei 2 exercícios para você, né? Vou fazer um exemplo de cada um para você, para te ajudar, tá bom? Em qual quadrante está o ângulo de 60 graus? O que você acha? Ó, 0, se eu andar 90 graus, eu vou chegar em 90, não vou? 60 não está entre 0 e 90? Você concorda comigo, Ana? Ó, metade do quadrante é 45, então 0 mais metade 45. Mais um pouquinho não vai dar 60, então 60 vai estar provavelmente por aqui, não vai? Ó. Certo? Ou seja, 60 graus está no primeiro quadrante. Certo, Ana? E no exemplo 2, fala assim, ó, determine se é positivo ou negativo o cosseno e o seno do ângulo de 60 graus, tá? Então, vamos lá. Seno de 60 graus. Ele é positivo ou é negativo? Vamos lá. 60 graus está aqui, não está? Na circunferência. Se eu projetar no eixo do seno, ó, o que é projetar? Eu partir do ponto e jogar no eixo do seno, ó. Não vai dar entre 0 e 1, ou seja, para cima do 0, os valores não são positivos na circunferência. Então, entre 0 e 1, os valores são positivos. Então, o seno de 60 vai ser o quê? Positivo. O valor vai ser positivo. E o cosseno de 60 graus? Vamos ver se vai ser positivo ou negativo. 60 graus. Se você projetar no eixo do cosseno, vai cair aqui, não vai, Ana? Ó, não cai aqui? E entre 0 e 1 não são os valores positivos? Então, o eixo do cosseno, guarda assim, ó, cosseno com sono. Quem está com sono está deitado. Então, o eixo do cosseno é o eixo que está deitado, que está na horizontal, né? Ó. Se eu pegar 60 graus e projetar no eixo do cosseno, não vai dar entre 0 e 1, ou seja, vai ser positivo o valor do cosseno de 60. Você concorda? Então, o cosseno de 60 vai ser um valor positivo entre 0 e 1, certo? É um número que está entre 0 e 1. Então, Ana, espero que você tenha entendido nessa videoaula e faça, né, esses 2 exercícios que eu estou mandando para você e me mande no zap a foto, juntamente, né? Tire uma foto, né, juntamente com a atividade e me mande no zap, certo? Eu aguardo, então. Tudo de bom para você, um abraço, até mais, viu? Tchau.